Então, sou Simone Pertell, como diz a embalagem. A gente tem uma loja na Moca, eu sou designer de crochê. Antes da loja, a gente vai contar um pouquinho Com sobre isso. certeza, a gente vai compartilhar com a galera. E aí eu trouxe aqui um biquíni lindo da nossa marca, Nossa, lindíssimo, espero que seja uma mulher, se não for, Dá pra vai ser presentear, é isso presenteada, aí. e um óculos escuro. Simone, então você é uma empresária, empreendedora no ramo de moda, mas Sim. sempre foi assim? Não, Não? tem uma história longa aí. Na verdade, assim, eu comecei a minha vida de trabalho numa cooperativa de saúde, que todo mundo deve conhecer, que é uma bandeira conhecida, cooperativa, não vou falar o nome aqui, Tá. mas, e trabalhei muitos anos nessa cooperativa enquanto eu estudava, então eu fiz comunicação social, eu sou uma comunicadora, como vocês. Ah, não, mas nós estamos Por aqui só isso aprendendo. é isso aí, por isso você se comunica tão bem. É. Agora eu entendi. E quando eu cursava a faculdade de comunicação social, eu fiz relações públicas, me habilitei em relações públicas. Tem muito a ver com o que eu faço hoje, engraçado isso, né? Porque Aham. lá atrás você pensa, por que que eu vou fazer uma universidade, uma faculdade assim, assado? Você não pensa muito quando você tem 17 anos, né? Você não sabe Jovem. exatamente o que você quer fazer. Algumas pessoas têm o privilégio de saber. Eu, no meu caso, não Uhum. sabia. Eu só sabia que eu não queria fazer nada que envolvesse matemática. Eu queria ir para o lado de humanas e sempre foi assim. Então, eu comecei nessa cooperativa, e aí você começa sempre numa empresa, né, como auxiliar de alguma coisa, ou Uhum. assistente de tal. Isso lá no interior. E aí vim fazer, quando eu terminei essa faculdade, eu vim para São Paulo fazer uma pós-graduação, que eu queria fazer ainda em comunicação. E a mesma cooperativa me encaminhou para trabalhar numa outra aqui. E eu vim para cá, assim, ralando o sapatinho, né, no interior, uma menina, vim morar em casa de parente e tal. Fiz minha pós-graduação em comunicação empresarial, ali na Casper Líbero, na Paulista. Ah. E eu fiz essa especialização com muito suor, assim, né, meu pai falou: "Ah, então tá, agora você vai se manter, né". E foi assim. Eu saí de casa com 25 anos, até que saí tarde, né, Uhum. depois de formada e tal. E aí, fiquei nesse mundo corporativo, para resumir essa história toda, porque tem muito Sim, sim, aí, sim. eu fiquei nesse mundo aí quase 28 anos, por aí. Nossa, Nossa. tudo Tem um uma chãozinho. carreira, né, no mundo Uma carreira muito corporativo. grande, É. que eu saí de auxiliar e eu já cheguei a ser nessas operadoras por onde eu passei, superintendente de, comercial, então, assim, tive uma equipe gigante nas minhas costas. Nossa. E isso eu comecei a adquirir muito nova, essa experiência, assim, no mercado de saúde e no mundo corporativo, que é um mundo muito louco, né. É. Principalmente aqui em São Liderando uma Paulo. galera e É, uma uma concorrência responsabilidade. É, acirrada. selva de pedra aqui, né, Então real. eu fui essa, eu me considero uma executiva de sucesso nessa minha carreira, assim. Tive muito sucesso e nunca fui convidada a sair, eu sempre pedi para me orientar para um outro lugar, assim, para uma outra empresa. Isso também é uma gratificação, assim, né, porque você, Sim, meu pai sempre dizia, eh, sempre deixe suas portas Abertas. abertas, né, e eu sim. sempre procurei deixar Por tudo onde muito você aberto, passou. alinhadinho. Dessa primeira cooperativa eu ganhei um MBA nos Estados Unidos, e Nossa, que fui Olha. para legal. lá, fiz um MBA na Filadélfia, foi uma experiência muito bacana, mas eu era muito nova, posso usar um termo assim? Claro, o Claro. que você quiser. Cabacinha total, assim. Eu fui no meio de uma legião de pessoas, assim, de uma turma que a gente fazia MBA já aqui na FAP, e fui para lá, tive uma experiência muito bacana, mas eu era novinha. É mesmo? E essa Isso, experiência de estudar lá nos Estados Unidos, como muito foi? legal, É. muito legal. Assim, eu fiz o Wharton School, que é uma universidade importante da Filadélfia. A gente ficou lá algum tempo. Lógico, eu fui tudo, o custeio todo foi pela empresa, então eu era muito CDF, assim, É muito mesmo? certinho. Que Eu sou, tá, legal. gente? Eu sou super. E qual a relação que você tem Mas, das faculdades daqui com a de lá? Realmente lá é mais pegado? ah, sim, é uma Sem outra dúvida, né? história, né? Assim, a FAP é onde A a gente FAP começou a aqui é fazer um dos. o MBA era em conjunto, na Uhum. verdade, né, tinha essa parte internacional, que era a Filadélfia, na Wharton, e a outra metade aqui na FAP. Mas são mundos diferentes, né. Sim. O americano é muito avançado em algumas coisas, em outras não. Eu acho que na saúde, assim, na saúde
do país, assim, o Brasil tem mais naquela época, pelo menos, eu não sei muito do hoje, me desliguei um pouco desse assunto, mas naquela época a saúde, eu acreditava que no Brasil a gente tinha um pouquinho mais de qualidade, assim, sabe? De conhecimento lá, as coisas ainda eram remotas. Tanto é que a gente estava numa visita no hospital, perto da Thomas Jefferson, que é uma outra universidade, no hospital escola, e aí uma médica chegou e falou assim pra gente, uma médica não, uma pessoa do hospital, acho que era algum enfermeiro, um gerente, vocês conhecem isso aqui? É um computador. Assim, Meu Deus meu do céu. Deus, achou que a gente é tupiniquim mesmo. Somos Veio lá índios. Não, um olhou pro outro e falou assim, Não, nós temos computador também. então a gente sabe já o que é um computador. Vocês loucura. conhecem essa máquina que é um computador? Era um terminalzinho no corredor do hospital, sabe? Mas lá a gente viu cirurgia robótica, um monte de coisa muito interessante, mas que já acontecia aqui no Brasil, entendeu? Uhum. E ao contrário do que eles pensavam, a gente era realmente um bando de tupiniquim indo lá para a terra do tio Sam, aprender alguma coisa de saúde. Mas eu aprendi bastante. E isso me trouxe muita bagagem para desenvolver um trabalho muito legal nessas multinacionais que eu trabalhei aqui em São Paulo, depois dessa vivência, né? Então foi uma época que eu gosto de falar essa história, porque assim, faz parte da minha vida, me trouxe muita bagagem para o que eu tenho hoje, para o que eu vivo hoje, né? Mas em algum dado momento eu quis ter qualidade de vida. Aí eu resolvi empreender. Nossa. E vocês acham que eu tive qualidade de vida? Não, e você imaginou ter qualidade de vida. Imaginei. A maioria da galera acha, não, se eu trabalhar por conta própria, eu vou chegar a hora que eu quiser, vou trabalhar pouco, no final de semana eu vou estar sempre Mas descansando. eu vou ser meu próprio chefe, meu próprio patrão. Não vai ter ninguém me cobrando. Exatamente, só A que cobrança não, é muito né? maior, com É, certeza. só que não. Nossa, Ah. e né, ao longo dos seus quase 30 anos de executiva, liderou equipes. Sim. E você imaginou isso? Que você ia, por exemplo, que nem você falou, essa garota quando chegou e tal, e querendo ou não, conquistou e foi uma executiva de sucesso. Sim, graças a Deus. Liderando pessoas, você se considera uma boa líder? Então, a Ana tá aí para falar. Sou uma boa líder? Meu braço direito e esquerdo tá aqui. Ela assinou lá que sim, hein, galera? Eu acho que, assim, liderar também não é fácil, Não. né? Essa coisa do humano é difícil. Eu acho que é a parte mais difícil. Além da burocrática, que também é difícil, mas essa relação humana, assim, com as pessoas, a liderança é muito intrínseca, né? Tem muito a fundo, assim. Eu aprendi bastante nessas empresas. Mas as últimas com que eu trabalhei foi uma outra experiência, não de equipe, mas uma experiência de lidar com o público AA, que é um público ultra exigente, né? Então eu era executiva de contas grandes, de empresas poderosas, assim. Então você tratar com CEOs, com essas pessoas mais de um nível elevado de cargo, te traz um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de bagagem que também tem a ver com liderança. Sim, Você também tem que se posicionar para tratar com essas sim, pessoas, sim. né? Aham. A altura, no mesmo nivelar as Conversar o mesmo conversas, as negociações, Nossa, né? você dizendo isso, eu lembrei na hora. Eu e o Renan teve uma reunião faz pouco tempo atrás, não vou citar, onde a gente estava falando com uma pessoa que parecia ser muito importante dessa empresa e conversando normalmente, porque a gente sempre teve essa filosofia de que ninguém aqui dentro dessa sala é melhor do que eu, e eu também não sou melhor do que ninguém. E é tudo tranquilo sobre isso, assim, né? Eu posso falar sobre qualquer assunto. Eu sei que tem níveis, né, de informações melhores. Tem níveis intelectuais. Olha, para você foi um privilégio, assim, para mim é uma honra conversar com você que estudou nos Estados Unidos. Então você pode compartilhar informações, vivências e tal. E assim, essa pessoa, a gente estava conversando, e a outra, ele parecia, eu acho que ele era chefe da outra. Quando foi falar com ele, assim, sabe um medo, assim, Intimidado, tipo sabe? isso. Falei, nossa, porque ele deve ser poderoso, esse cara, Sim. sabe? E eu não acho tão legal isso. Eu sei que existe um respeito, mas assim, ninguém é menor do que ninguém, também, não é verdade? Ninguém. Eu acho que é por isso, assim, que eu sempre consegui, assim, ter sucesso nessa coisa da liderança, porque eu nunca
pisei na cabeça de ninguém. Posso falar isso aqui ao vivo, com propriedade. E nunca essa coisa do ego ser maior do que o seu sucesso Uhum. é o que é o que faz a pessoa se perder, Se né? perder. É. Sim. Porque aí você tem o poder nas mãos e muita gente poderosa usa Sim. disso, né, para manipular É. ou para ser o rei da história e acaba deixando as pessoas num nível abaixo. É. Eu acho que o maior líder é esse, que se nivela a sua equipe, Sim. atende às expectativas e sabe se impor também, né? Exato. Com respeito sempre. Sim, E aí sim. a reciprocidade de respeito A gente fala que o maior líder que passou aqui na Terra foi Jesus, né? foi Jesus. É isso. Eu E também ele acho. chegava no Eu nível tenho de certeza. todos para todos ser igual, né? Então, esse é o exemplo que a gente tem que seguir. Comia com as pessoas no chão, Com né? certeza. Exato. Dormia em qualquer lugar, acampava nas andanças. É. E é isso, o maior líder. E Isso. tinha muita sabedoria para passar isso de uma forma sem exacerbar, né? Sem É. elevar o ego. Que legal. Então, ao longo de quase 30 anos É, de muito executiva, tempo. quando surgiu a ideia de, peraí, eu vou trabalhar, eu vou empreender. vou empreender. E também, quando surgiu, já surgiu logo a Simone Pertell mesmo, o que é hoje ou não? Não, teve um caminho aí. Vou resumir novamente tudo isso, porque eu achava assim, que eu ia ser sempre a independente executiva, que eu não ia me casar nunca. Então, eu me casei com 39 anos, conheci meu marido também não é daqui de São Paulo, a gente se conheceu e tal, e acabou acontecendo de eu engravidar. E como eu fiquei grávida com 38, tive minha filha com 39 anos. Fora da curva, assim, né? Hoje é até mais atual isso, né? A mulher ser mãe mais tarde e tal. Mas eu achava que eu ia ser uma pessoa sempre assim, solteira, fazendo minhas viagens, vivendo sozinha e tal. Isso mudou um pouco até o meu rumo de trabalho, porque eu viajava pelo trabalho e tal, então eu tive que pausar isso de uma certa maneira quando eu engravidei. E aí, nesse tempo, eu já comecei a pensar que eu queria uma vida mais tranquila, porque eu moro na Moca hoje, já morava na Aclimação, que é aqui pertinho também, né? Eu atravessava a cidade para trabalhar, lá para a cidade de Jardim. E aquilo começou a me incomodar, assim, com filho pequeno e tal. E eu comecei a pensar que eu tinha que tomar um outro rumo para dar mais qualidade de vida para minha filha, para mim, né, para minha família. E aí o que você pensa? Eu vou fazer um negócio, eu não quero mais ninguém mandando em mim. Eu não quero mais bater ponto, né? Isso não acontecia mais, mas eu não queria mais aquele compromisso de ter que viajar para o outro lado da cidade. E aí eu resolvi colocar isso aqui, ó, que é o meu crochê, minha arte, em prática para fazer alguma coisa. Mesmo trabalhando como executiva, eu comecei a fazer bolsas de crochê para vender na empresa. Olha Não, não só. foi para vender na empresa, acabou rolando naturalmente. As meninas olhavam e falavam, ai, nossa, você que fez? Ai, faz uma para mim. Eu comecei a olhar aquilo e falei, será que não poderia ser um negócio isso, né? Alguma forma de eu Rentabilizar, né? rentabilizar e poder, né? E Legal. trabalhar em casa. Eu pensava em trabalhar em casa, não em empreender. Não tinha nenhum planejamento para isso. E aí comecei a maturar isso na cabeça, tal. Chegou um dia que eu falei, agora eu vou sair, pedir para minha gerente na época, Juliana. Falei, Ju, preciso sair. Ela falou, ai, me dá mais um tempinho, não sei o quê. Ainda esperei uns 2 meses, dei um tempo mesmo, e aí fui amadurecendo a relação com a minha arte, que eu já sabia desde novinha, que minha mãe me ensinou. E aí. Já responde a pergunta Olha aqui, lá. ó, da Casa Siju. Ah, Como aprendeu o crochê? foi com a minha Com a mãe, sua mãe. na faculdade. É? Porque eu sempre fui comerciante, sabia? Que eu sou super vendedora. É mesmo? Não dá nem pra perceber. Nossa. Eu sou vendedora nata. É. O meu apelido na faculdade era Paraguaia. Pra vocês É terem uma mesmo? ideia. Gente, olha o que eu tô contando aqui. Porque eu vendia tudo, assim, mais um pouco. Eu comecei a fazer crochê porque eu comecei a fazer biquínis de crochê para vender para as minhas amigas na faculdade. Meu Deus, que legal. E minha mãe me ensinou. Então eu virava madrugadas, assim, isso é uma Nossa, e que outra história. engraçado, né? Porque assim, é meio que tá no sangue, uma coisa inexplicável. Porque eu também, você falou isso, e eu lembrei, né? Nós jovens sempre dava um jeito.
o que eu posso fazer pra levar? E eu tento incentivar a minha filha tá levando chaveirinhos já pra escola e Isso ela é tá tomando muito gosto. legal, E ela tá gente. vendendo, sabe? Porque a gente sempre vendeu alguma coisa, né, na vida inteira. O espelho, Está na né? Vai se veia. espelhando, Não isso Está é? aí. na Aí veia. você, naturalmente, É, já não é nenhum monstro pra você quando você resolveu sair, e olha isso, não é? Você né? tenho certeza que você pensou muito, não foi uma decisão Não fácil, E a foi. né? família? O maridão apoiou logo de início? Super, sempre me apoiou. Nossa, é muito Meu marido bacana sempre isso. me apoiou em tudo. E um baita companheiraço, assim. Falou, faz o que você achar melhor. Eu falei, olha, a única coisa que eu quero é sair da empresa, porque você deixa muita coisa para trás, né? Tô Sim. deixando uma carreira, tô deixando uma história, uma evolução, né? Um respeito, meu nome, né? O meu nome, meu profissional ali. Mas eu não quero ser uma dona de casa, assim, nada contra donas de casa. Eu sou feminista também, muito legal, é um trabalho árduo também. Sim. Mas eu não queria isso. Eu falei, não Uhum. quero ser uma mãe, ficar lá dentro de casa, cuida. Não é isso. Eu Uhum. quero ter meu dinheiro, como eu sempre tive. Eu quero ter minha independência. Então, ele super entendeu e me apoiou sempre, assim, Isso é muito indiscutivelmente. Isso importante. é a base, né? E eu É. tive o apoio, e eu sabia que se não desse certo alguma coisa ali, que ele ia segurar Uhum. né, a situação, Sim, sim. e que eu poderia voltar para o mercado de trabalho também. Uhum. Tive várias chances para voltar. Mas aí, voltando à questão do crochê, eu falei, vou fazer disso um negócio. A princípio em casa, e depois eu levo isso para um outro estágio, né? Se for da vontade de Deus, e se eu Sim. conseguir, né? E Isso é aí, muito importante, né? muito, não. É, Deus em primeiro lugar é, sempre. Na minha vida Direção, sempre né? foi assim. Cada dar direção É a mesmo. direção dele. E nada acontece, é tão fluido. Você não falou? Isso aconteceu comigo lá na faculdade, tinha a casa dos 20 anos, eu já tinha isso na veia de começar. Quem diria que anos depois, de muita água rolar, eu ia fazer disso a minha vida, né? Assim, minha vida profissional. Sim. Então, tá tudo muito escrito, né? Na Muito. linhazinha vermelha do tempo da vida. Nossa.